Como ter um despertar espiritual? Estas são as palavras mais utilizadas quando as pessoas buscam uma resposta a o que é um despertar, o que é a espiritualidade, como é que obtemos isso. É possível, é execuível e vamos responder a essas perguntas porque precisa de saber. Primeiro vamos olhar para despertar. Temos muitas expectativas acerca do que é isso e todas andam à volta da ideia que uma pessoa individual, pode ganhar acesso a uma visão diferente da realidade. E a pessoa cumpre o seu propósito, ultrapassa as coisas que bloqueiam a nossa percepção mais elevada. Mas toda esta metodologia, esta história que envolve a pessoa entrar em algum lado e alcançar isto dentro dela mesma por sua própria conta, é exatamente isso, um mito. É um conto, porque a espiritualidade não é um caminho individual, não é uma busca individual. A espiritualidade é a completa integração com todo o sistema da natureza. O sistema mais elevado da natureza, que basicamente está oculto da nossa percepção normal. E qual a razão pela qual está oculto da nossa percepção normal? Porque imaginamos esta história do herói que percorre o caminho e alcança a divindade. Na verdade, existe um caminho, existem coisas para alcançar, existe um despertar, mas não é feito por um herói individual, porque a envolvência mais abrangente, isto que chamamos de espiritualidade, não é construída dessa forma. Toda esta ideia de alcançar de uma forma egoísta a entrada para a espiritualidade está totalmente relacionada com o ego. E a essência de onde queremos chegar é, na verdade, o oposto disso. Portanto, existe um despertar preliminar e existe o despertar espiritual de facto. Mas espero. Existem de facto despertares individuais, porque há algo em nós, uma espécie de semente desse local mais elevado. E acontece que quando acontece o despertar, quando esse gene desperta em nós, nada vai ser capaz de o satisfazer que não seja encontrar a sua casa, ou seja, o lugar de onde veio, o que é porque se encontra aqui. E por esta razão, a natureza opera com o nosso ego de uma forma possível, de acordo com o nosso nível de desenvolvimento. Portanto, vai oferecer-nos experiências individuais, despertares individuais que são tipo, acabei de ver algo que estava tão integrado, que foi maravilhoso. Fez-me sentir que havia algo mais para além da minha percepção. Parece que a força superior está a bater no nosso ombro. Talvez seja um sonho, talvez seja uma percepção que temos individualmente. Temos experiências, podem ser muito bonitas, e são muito úteis porque constroem o nosso desejo de continuar. Continuamos à procura. Mas a razão é porque a natureza está a falar connosco de acordo com o lugar onde nos encontramos. Está a tentar levar-nos para onde é suposto irmos. E podemos passar por toda uma série de lugares. Para a maior parte das pessoas, estes despertares preliminares também incluem o envolvimento em diferentes caminhos. Vai encontrar algo num determinado lugar, vai envolver-se nisso, vai ficar preenchido com a sensação do que está a obter disso, vai receber percepções, etc. E de repente tudo deixa de fazer sentido e não é isso. E a pessoa é guiada para outro lugar. Preenche o nosso ego, empurra-nos para a frente, dá-nos a fome e eventualmente leva-nos até um lugar onde começamos a compreender que essa mesma qualidade de herói
É aquilo que tem que passar pela transformação, por forma a transformar este despertar individual numa verdadeira entrada na espiritualidade. E a espiritualidade é uma realidade completamente holística. Significa que não há um indivíduo à procura de uma resposta neste caminho. Há uma parte estilhaçada de um sistema completo, ou um único desejo, porque as forças na realidade são, na verdade, desejos. São desejos direcionados por intenções. Portanto, começa a entender que precisa encontrar todos aqueles pedaços estilhaçados e, ao invés de os empurrar para fora deles mesmos, que é o que faz o ego, começamos a entender que precisamos de mudar a forma como percebemos para reunir todas estas coisas e fazer delas o que são verdadeiramente, que estão dentro de nós. E nós temos que perceber isso. Ou seja, há uma fusão entre esta força mais elevada da doação, que conecta tudo, e o nosso pedaço individual. E numa certa altura entram em semelhança de forma. E o que é a forma? O que é a distância? O que se encontra no início do caminho e no final do caminho? O que é esse movimento no caminho que contabiliza como despertar? As qualidades permitem-nos entrar ou impedem-nos de entrar, porque na espiritualidade, que é o nível de forças e desejos, a verdadeira realidade, aquilo que faz com que algo esteja mais próximo ou longe é a sua qualidade interna. Ou seja, se amarmos algo que ama, pela mesma razão que o ama. Se o seu desejo, sensação, sensibilidade são as mesmas, então são a mesma coisa. Já não estão separados dela. Mas como é que alcançamos esse lugar? Que eliminamos os obstáculos físicos e despertamos para a verdadeira realidade. Porque somos, na verdade, um coletivo de pedaços do mesmo ser, digamos, de uma pessoa com um só coração. A única maneira disto acontecer connosco, onde temos um verdadeiro despertar, é aprendendo a metodologia através da qual fomos construídos e através da qual podemos reconstruir essa realidade. E a sabedoria da Kabbalah mostra-nos que essa precisa ser uma realidade mútua. Então, considerando as ferramentas que possuímos neste nível, a única coisa que temos para desfazer e elevar-nos acima dessa sensação de separação é trabalhar num ambiente com pessoas. Temos que estabelecer as conexões entre pessoas que sejam o reflexo do que a força espiritual procura para a criação. Chamemos-lhe criação. Temos que alcançar uma sensação semelhante para com as pessoas, entre o que se passa entre as pessoas, como acontece. Porque não existe e não pode existir nenhuma espiritualidade dentro dos pontos individuais. A espiritualidade e o despertar para a espiritualidade, ou seja, a entrada para a espiritualidade pode apenas acontecer entre pessoas. O que chamamos de Criador é, na verdade, essa força, a força de conexão que é comum. É o intelecto, pensamento e coração comuns que conectam as pessoas. Portanto, temos que encontrar um ambiente com outras pessoas que também possuem este ponto no coração, que estiveram à procura, que compreendem que não é individual, onde sabem que precisam de mudar para ser capazes de compreender essa vida coletiva que existe, sem destruir o que existe aqui, mas entrar na qualidade espiritual, que significa que temos que trabalhar num tipo de simulador com outras pessoas que possuem exatamente o mesmo desejo e trabalhar contra todas as coisas que nos impedem de fazer isso. Começamos a trabalhar com as forças que verdadeiramente limitam a nossa percepção da espiritualidade. Trabalhamos diretamente na capacidade de perceber a natureza das nossas resistências, a natureza que queremos alcançar, a diferença entre estas duas coisas.
E começamos a identificar dentro de nós onde se encontra a nossa intenção, que nos afasta deste despertar. É muito prático. Em que outro lugar seríamos capazes de medir o que se passa no nosso intelecto contra algum tipo de Deus? Não. Porque ao trabalhar sozinhos não temos problemas com Deus. Sim, eu amo Deus, é o maior, eu venero Deus. Diga-me o que fazer e eu levarei a cabo os seus mandamentos. Não podemos sequer ouvir, sentir ou perceber algo assim. Isto é imaginação. Essa é a história do herói. No mundo não podemos fazer isso. Com pessoas com diferentes objetivos e desejos é impossível. O despertar pode apenas acontecer quando encontramos o ambiente correto com pessoas que partilham este mesmo desejo, que também se encontram neste caminho e que também querem transformar a sua percepção e a sua identificação do eu com os outros e com o sistema. Nós não podemos trabalhar diretamente com a força superior, temos que estar tão conectados com o que os outros dizem, sentem e fazem, que realmente identificamos os outros com o aspecto do nosso eu, e não como algo fora de nós. Quando isso começa a acontecer, a nossa percepção da realidade dá uma volta de 180 graus, é invertida, considerando a forma atual da existência. Nós ficamos semelhantes à força superior. Sabemos o que ela sabe, sentimos o que ela sente e podemos fazer o que ela faz porque está a operar através de nós e nós fizemos essa escolha, construímos isso, torna-se algo não que recebemos, mas que doamos. Pode parecer ficção científica, que pulamos para este outro lugar, que é praticamente impossível, porque se não fosse impossível, todo mundo teria um despertar e alcançaria isso. Acontece, é um processo natural, mas não acontece de outra forma. Não acontece com meditação, não acontece com separação, acontece apenas com a integração, especificamente com outros que têm o mesmo objetivo. E nesta espécie de simulador é como um acelerador de partículas. Acelera realmente o processo e deixa-nos ir à frente da onda da natureza. Porque a natureza está a levar toda a humanidade para este lugar. Mas é um processo lento e moroso. É doloroso. É o que chamamos de história. E todas aquelas coisas horríveis que nos acontecem ao longo do caminho, a evolução dolorosa das nossas sociedades, acontecem apenas porque somos levados por essa onda. Mas trabalhar num simulador com outros que possuem o mesmo desejo é andar à frente da onda. É possível, é execuível e isto é um verdadeiro despertar. Mas se quer saber mais acerca da ciência de onde vem este conhecimento, veja os links e se tem alguém que pensa que pode beneficiar disto, então subscreva, goste e partilhe.